Então? Sim, vamos esperar. Oi, pessoal da Medici, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal.
sejam bem-vindos ao nosso primeiro Smartcast, né? Hoje a gente vai, então, mergulhar em temas cruciais para a Clínica do Futuro. A gente vai explorar alguns sentidos aí da Lei Geral de Proteção de Dados, o impacto que ela tem na rotina da clínica, que é um assunto que foi bastante batido durante 2023, mas que muita gente tem muitas dúvidas ainda. Nós vamos desvendar o papel, né, essencial, então, da LGPD e entender como ela se entrelaça com a clínica e o prontuário eletrônico e destacar como uma Smart Clinic se torna um aliado indispensável nesse contexto. Além disso, nós iremos adentrar o universo da comunicação efetiva e vamos discutir a importância da comunicação clara e concisa no ambiente clínico, como o acolhimento pré-atendimento é fundamental e quais são as boas práticas para garantir o pós-atendimento satisfatório, resultando em uma experiência diferenciada para os pacientes. E, claro, não poderíamos deixar de lado o marketing na área da saúde. Exploraremos ações e outras dicas que impulsionam a clínica, alcançando um público mais amplo e garantindo uma presença relevante no mercado. Por fim, nós teremos, então, um assunto bônus, que é um assunto surpresa para vocês, que quem acompanhar até lá no final vai ficar sabendo, inclusive de novidades do Mais Smart Clinic para 2024 em primeira mão, né? Então, eu, Jaque, né, vou me apresentar melhor daqui a pouquinho, serei a âncora desse primeiro Smartcast, né, e inicio dando esse compilado das informações que nós vamos falar aqui durante essa uma hora e pouquinho que nós vamos estar aí com vocês. Alguns avisos bem especiais que quem já participou de outros aulões aí com as meninas durante o ano, já adianto também que a gente vai ter um cronograma anual para o ano que vem, então já se programem, a gente vai continuar fazendo esses encontros, né? Então, os avisos especiais mantenham, né, os microfones no mudo, as câmeras preferencialmente fechadas, para que a gente possa otimizar aqui a comunicação e a transmissão das informações. Também conto com vocês para que vocês enviem as perguntas no chat, né, por escrito, e aí nós vamos encaixando aqui as respostas, principalmente lá no final, ou no final de cada uma das falas dos nossos convidados. Porque hoje, né, diferente de todo ano, que quem seguiu foi, então, a Roberta e a Jéssica, né, ali em primeira base dos nossos treinamentos. Hoje a gente tem vários convidados aqui de dentro da Smart. A Smart é um time multidisciplinar e que conta com diversos profissionais de várias áreas. E então a gente consegue trazer muitas informações relevantes aí da área da saúde para vocês. Certo? Então agora inicio, né, a apresentação dos nossos convidados. Então, né, os nossos convidados fazem parte do time do Smart, como eu já falei, né, reforçando isso. Então, são pessoas que trabalham internamente e que fazem tudo aquilo que vocês veem aí na ponta acontecer. Então, tem pessoal de marketing, de comercial, né, tem a parte jurídica e tudo mais. Então, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Jaqueline, sou head de atendimento aqui do Smart. Então, a minha parte ali é cuidar de toda a parte de suporte, de engajamento, de relacionamento com vocês e toda a parte de treinamento, tudo isso que envolve depois que vocês assinam o Smart Clinic, entra para a nossa equipe, né, que é multidisciplinar, como eu já falei. Estou há 5 anos no Smart, não sou formada em nada da área da saúde, bem pelo contrário, vim de uma outra área bem diferente, mas me encontrei aqui sendo bastante comunicativa e gostando muito de pessoas, que eu acho que quando a gente escolhe trabalhar com atendimento ao público é um dos principais tópicos, né? Então, além de mim, participarão aqui os Charles. Então, Charles, se tu puder dar uma banadinha aí pro pessoal, depois lá no final o Charles vai falar também. É o nosso head de desenvolvimento, então ele é nosso gestor da área de produto, tecnologia. O Charles tem uma vasta história aí, mais de 5 anos, né, já na Smart. Então, ele já passou por várias áreas, suporte, marketing. E agora ele, então, foca aí no time de desenvolvimento de software, que é quem faz realmente funcionar tudo dentro do Smart aí, na utilização de vocês no dia a dia. Além do Charles, nós contamos aqui com a presença da Louise, que então faz parte do nosso time de marketing, né? Lou também, se puder dar uma banadinha aí para nós.
Ela desenvolve conteúdos, implementa projetos e, além disso, é uma das nossas pessoas de jurídico, né? A Louise, ela é advogada, então ela nos ampara aí em assuntos diários. Além da Lou, a gente também tem do time de marketing aqui com a gente hoje o Johnny, que então é o Jonathan Reis, nosso tech lead de marketing. Johnny, se puder também dar uma banadinha aí pra gente. Coordena as ações de marketing e cria, né, estratégias para alavancar vendas em parceria com o CS, reter clientes, em parceria com o comercial também trazer novos clientes. E o Jonatas trabalhou durante muito tempo atuando em clínicas, né, especialistas em estética, né, de emagrecimento e tudo mais. Então ele traz um conhecimento não só da vivência diária de uma clínica estética, mas também de todo o trabalho por trás do marketing, né? E aí, a nossa Roberta Granzotto, que então é a nossa Customer Success, faz parte do meu time. Ela está mais de um ano treinando e auxiliando as clínicas que assinam o Smart. Ela atuou durante anos em atendimento no ramo bancário, então traz uma vasta experiência de resolução de conflitos, né, toda essa parte de sigilo. Então, é alguém que também traz um know-how muito legal aí para a nossa conversa aqui de hoje. A Jéssica Tesori, também conhecida de vocês de outros treinamentos e aulões, é a nossa tech lead do time de atendimento, né, meu braço direito. Ela tem uma vasta experiência em atendimento, psicóloga, então ela tem toda essa parte também de acolhimento, e ela também traz uma vasta experiência trabalhando ali vários anos em clínicas na área odontológica, que também, né, é um rol de clínicas que a gente atende. Além disso, nós temos a Thaís, que é a nossa representante do suporte, que então, quando vocês clicam lá na bolinha laranja, a Thaís é uma das pessoas que está lá para auxiliar vocês prontamente. Tem uma boa experiência já com o produto, conhece o produto mais Smart Clinic e tem uma experiência de mais de 10 anos aí em atendimento ao cliente e relacionamento. Então, esse time aqui é um time de peso, né, que a gente costuma falar, e são as pessoas que vão falar, então, sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui hoje. Bom, nós vamos iniciar, então, com a Louise falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora eu passo a palavra, então, para você, Lou. Fica à vontade. Certo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou a Louise Bálico, eu sou advogada e atualmente eu faço parte, então, do time de marketing da Mais Smart Clinic. E aqui, então, a gente vai tratar um pouquinho um assunto muito importante para clínicas e consultórios, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como ela influencia na segurança, então, das informações dos pacientes. A LGPD é uma lei que entrou em vigor em 2020 e é uma lei que cuida da proteção das informações pessoais das pessoas. Informações pessoais seriam dados pessoais dos pacientes, de vocês, meus, de todo mundo. Então, ela regulamenta todo o processo de tratamento de dados de pessoas físicas. Mas o que é o tratamento de dados? Tratamento é tudo que tu pode fazer com os dados. Então, coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento ou eliminação de dados. Então, por exemplo, só de manter armazenado dados de pacientes, vocês já estão fazendo o tratamento desses dados. Então, a lei ela vai regulamentar como que deve ser feito esse tratamento, que cuidados deve ter e etc. Então, as clínicas, elas geralmente possuem uma variedade de dados dos pacientes e esses dados eles devem ser protegidos. Mas, assim, quais são esses dados? Então, temos informações de identificação, como nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, dados de saúde, como prontuário médico, resultados de exames, diagnósticos, histórico de tratamentos e prescrições, informações financeiras, então dados relacionados a pagamentos, planos de saúde, informações de seguro ou qualquer outra informação que possa identificar diretamente o paciente, como um e-mail. Então, qualquer dado que eu vejo e eu consigo identificar, descobrir de quem é aquele dado, isso é considerado um dado pessoal, então é o que a lei LGPD cuida. Esses dados, então, que eu citei, eles são todos pessoais e sensíveis e é de responsabilidade da clínica protegê-los adequadamente e deve garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso. A LGPD, então, ela diz que os profissionais, então, eles devem explicar para os pacientes de forma simples e transparente
como e para que serão usados esses dados. E esses dados eles só podem ser usados para os fins autorizados pelo paciente. Então, por exemplo, os resultados de um exame só podem ser compartilhados com outro médico se o paciente autorizar. Então, mas é da mesma clínica, outro médico. Não pode compartilhar o resultado do exame com outro médico se o paciente não autorizou explicitamente. Então, como a gente viu, como eu referi, é crucial manter esses dados dos pacientes seguros. E aí, então, que entra o MySmart Clinic, porque o MySmart Clinic ele atua como um cofre ultra seguro desses dados. A gente utiliza a criptografia embaralha todos os dados e opera na nuvem mais segura do mundo, que é a Amazon Web Services. Então, isso impede que outras pessoas que não estão autorizadas tenham acesso às informações do paciente. Uma coisa muito importante também é que a clínica deve ter procedimento interno bem definido. Então, alguns deles são, por exemplo, o acesso dos dados dos pacientes devem ser apenas por profissionais autorizados, então, o médico daquele paciente. Uma coisa muito importante também é a utilização do sistema apenas no seu próprio login. Então, por exemplo, cada secretária deve ter seu próprio login e deve acessar naquele login, não do médico. E também a gente indica a utilização de senhas robustas, então, para evitar que outras pessoas tenham acesso. Outra coisa importante é que se o paciente ele quiser ver, corrigir ou até mesmo apagar as informações dele do sistema, a clínica precisa estar pronta para atender esses pedidos, porque isso é um direito do paciente garantido pela LGPD. Então, só para fazer um compilado de tudo, né, a LGPD é como se fosse um escudo protetor de dados pessoais dos pacientes, das pessoas, enfim, e com o MySmart Clinic e alguns cuidados adequados, a gente garante a proteção de que os dados dos pacientes estão seguros e faz com que os clientes possam se sentir, então, seguros e confiar na clínica, além de evitar, né, severas multas pela não aplicação da LGPD. Muito bem, Lou. Então, assim, né, gente, LGPD é um assunto super sério. Acho que o mundo está ainda se adaptando a isso, né, Lou? Eu acho que a gente pode trazer isso como uma verdade. Nós aqui do Smart, a gente sempre está em busca de conhecimento e das mudanças, porque isso também teve várias mudanças ao longo do caminho, né, Lou, nesta lei. Então, acho que é um assunto, assim, que se a gente fosse aprofundar, a gente poderia ficar uma hora aqui falando, né, das aplicações dela. E, juntamente, né, a LGPD, ela combina também com as regras do CFM. Então, ela tem, onde essas informações se cruzam ainda é um pouco nebuloso, é um pouco, né, as pessoas têm dificuldade de entendimento, as pessoas me colocam e nos colocam junto, né, porque realmente é algo bem complexo. Pessoal, se houverem perguntas, como eu falei lá no início, podem mandar de forma escrita aqui no chat e a gente vai esclarecendo, tá bem? Bom, então, muito obrigada, Lou, pelo teu esclarecimento, foi ótimo, falando de Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, então, a gente vai para a próxima pauta aqui, né, do nosso SmartCast, que é marketing. Então, com a palavra, né, Jonatas, que traz toda a sua experiência e vai poder falar para nós muitas dicas aí sobre. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Jonatas, então, como a Jaque muito bem me introduziu ali, né, sou publicitário de formação, né, estou concluindo agora meu MBA em Marketing Estratégico, e como a Jaque comentou ali, já trabalhei em marketing, né, em clínicas com foco no bem-estar, mudanças de estilo de vida, justamente por essa parte do ponto de vista médico, né, então consigo trazer alguns insights aqui para vocês. E hoje separei aqui algumas dicas, né, começando, então, falando um pouquinho dessas avaliações online, né, então, da presença digital da clínica, principalmente no Google, né, então, para começar, então, no mundo de hoje, a presença digital, ela é, diria, tão crucial quanto a qualidade do atendimento, né, então, o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta poderosa, né, que surge justamente para a gente poder gerenciar essa presença online da clínica, né, então vai melhorar as visibilidades nas buscas ali no Google, né, no Google Maps, vai deixar a clínica mais visível, né, para as pessoas, e justamente ter um perfil bem estruturado, né, com informações atualizadas ali, né, informações atualizadas no sentido de ter o telefone certinho, ter o endereço certinho, ter o nome ali
completinho, e atualizando regularmente isso, né, principalmente com imagens da clínica, faz com que os pacientes possam facilmente encontrar e escolher bem os serviços médicos ali que eles buscam, né. E como que a gente faz isso, né, no sentido de solicitar essas avaliações para os clientes? Bom, uma forma simples e prática é a gente simplesmente enviar o link direto do Google Meu Negócio para as pessoas. Hoje o Google Meu Negócio, ele fornece esse link, né, que cai direto ali na área de avaliação. Então, isso simplifica, né, o processo de dar um feedback, aumenta a probabilidade da clínica, principalmente, receber esses comentários, né. E uma clínica com avaliações frequentes e positivas sempre vai resultar numa presença digital mais robusta, né. Isso melhora significativamente, eu diria, a posição da clínica nos resultados de busca, né, consequentemente atrai mais pacientes, então isso tudo favorece, né. E, mas como que a gente pode incentivar essas avaliações positivas, diria assim, né? Bom, uma maneira é a mais prática e fácil de todas é a gente simplesmente pedir para os clientes, né, fazer essa solicitação pessoal. Então, a secretária, ela pode vir, né, de forma cortês ali pedindo aos pacientes. Daqui a pouco, no fim de uma consulta, né, bem sucedida, para daqui a pouco eles considerarem, né, deixar uma avaliação positiva, explicar como que isso ajuda a clínica. Isso sempre, essa relação mais aberta, mais honesta, sempre traz resultados positivos, né. Outra dica é daqui a pouco a gente oferecer ali um guia impresso, né, ou digital, enfim, com instruções simples para o cliente, para o paciente ali, ele deixar uma avaliação que pode encorajar outros pacientes, né. Então, tem um displayzinho de mesa daqui a pouco com um QR Code, que ele pode simplesmente fazer a leitura ali e já cair naquele link do Google Meu Negócio. Então, tipo, a gente facilitar esse processo de avaliação o máximo que a gente conseguir, para a gente acabar tendo mais avaliações lá dentro e ranqueando melhor a clínica dentro do Google, né? Principalmente ali nessa parte falando de Google Meu Negócio. Mas eventualmente vão surgir avaliações negativas também, né? E a gente precisa saber como lidar com isso, né? Então, quando a gente se deparar com avaliações negativas, é importante, primeiro, a gente responder todas, né? Independente do que seja, se for algo talvez não tão verídico ou, enfim, né, algum problema que tenha surgido ali, todas a gente tem que responder, tá? Isso demonstra uma responsabilidade ali da clínica perante aos pacientes, e isso mantém também uma postura profissional e construtiva, né, e a gente sempre, né, eu recomendo, né, agradecer o feedback, pedir desculpa por qualquer inconveniência ali, né, se possível convidar o paciente a discutir esse assunto no privado, né, visando essa resolução positiva, e daqui a pouco, né, eventualmente fazer o paciente reverter a avaliação negativa, né, daqui a pouco ele pode voltar ali, editar o comentário dele, e simplesmente mudar, dizer ali que a clínica se preocupou comigo, a clínica ali, ela demonstrou que estava realmente interessada em resolver o meu caso, e isso por si só já vira uma avaliação positiva, né, porque demonstra que a clínica se preocupou em resolver o problema daquele cliente por qualquer que fosse, né. Isso já faz um gancho ali, daqui a pouco, com o próprio Reclame Aqui, né, é importante a gente sempre estar atento a essa plataforma e outras plataformas de feedback, né, é fundamental, diria assim, para a nossa reputação online, né, então, como eu disse, né, respostas sempre profissionais, proativas, né, para qualquer queixa ali, né, isso demonstra o comprometimento com a satisfação do cliente, né. E importante ressaltar também a própria integração do My Smart Clinic, né, essas ferramentas de marketing, porque isso permite manter um relacionamento contínuo com os pacientes e abre caminho ali para a própria satisfação do cliente e mais avaliações positivas, né. Hoje, o My Smart Clinic, ele tem também essa facilidade de, por exemplo, integrar com ferramentas de automação de marketing, como o RD Station, por exemplo, né, que faz com que a gente amplie nosso leque de opções de marketing, né, alcance da clínica, né, mantendo o contato regular e personalizado ali com a base de pacientes, né, isso potencializa as nossas estratégias de marketing e de fidelização dos clientes, né. Seguindo para o nosso segundo assunto ali, né, falando um pouquinho rapidamente de redes sociais, né,
é muito importante a gente ter uma presença online, né? A clínica tem uma presença online. Então, as redes sociais, elas são uma ferramenta indispensável hoje em dia, né? Para a gente desempenhar e ampliar a visibilidade e atrair novos pacientes, né? Então, isso permite com que os potenciais pacientes, né, descubram os nossos serviços, conheçam a equipe dentro do possível, né? Se sintam mais seguros ao escolher a clínica ali para os seus cuidados médicos, né? Então, dito isso, tem algumas dicas aqui também que eu posso compartilhar com vocês. Uma delas é a frequência de postagens, né? Então, manter uma frequência regular de postagens é sempre muito importante, né? Crucial, diria assim, para a gente manter a clínica relevante e presente na mente dos pacientes, né? Tem vários estudos aí que mostram hoje em dia que uma maior frequência de postagens sempre tem a ver com a entregabilidade nos algoritmos ali das redes sociais, né? Isso tende a favorecer as contas, obviamente, mais ativas, né? Então, o que a gente recomenda, né? Que, pelo menos, assim, umas 2 postagens por semana no feed da clínica e atualizações diárias ali nos stories, por exemplo, né? Aquela máxima de quem não é visto não é lembrado é extremamente pertinente aqui, né? Porque as redes sociais, elas são, de fato, a vitrine da clínica, né? Então, as pessoas sempre vão ir buscar primeiro nas redes sociais, elas vão ver lá o que está sendo postado ali na clínica, vão dar uma olhadinha nos stories. Daqui a pouco, se elas estão com alguma dúvida, né, é importante até para tirar alguma dúvida de um procedimento, né, ver ali o que o médico está falando, o que está sendo dito ali nos comentários, né? Então, sempre ter essa rede social alimentada e atualizada é crucial, né? Então, tô sem conteúdo para stories, né? O que eu posso fazer? Bom, vou dar algumas dicas rapidinhas aqui, né, para vocês terem alguns insights. Claro que isso são só alguns insights iniciais, né? Mas são bons pontos de partida para daqui a pouco vocês conseguirem se virar na clínica de vocês, né? Então, mostrar um pouco o dia a dia da clínica, né? Os bastidores da clínica sempre são tão relevantes e tendem a fisgar a atenção do cliente, né? Então, daqui a pouco vai preparar alguma sala de exame, alguma sala específica, né? Inclui, já filma, né? Já faz um stories ali falando, isso mostra ali daqui a pouco a organização da clínica, o preparo, a limpeza do ambiente, né? Já vai criando no cliente ali, no paciente, essa imagem positiva e transparente da clínica, né? De mostrar ali esse backstage ali de tudo, né? Mostrar um pouquinho a equipe em ação, né? Então, apresentar os membros da equipe, né? Especialmente aqueles que interagem diretamente com os pacientes, né? Ajuda sempre a humanizar a marca, né? Sempre quando a gente consegue apresentar as pessoas que estão por trás ali da operação, isso sempre acaba criando um vínculo mais forte, né? Então, a participação dos funcionários nos stories acaba criando essa conexão pessoal com o público e facilitando esse engajamento também, né? Outra dica, né, a informação educacional. Então, compartilhar dica de saúde sempre é muito bom, né? Principalmente numa clínica médica, né, com foco médico. Sempre tem alguma dica ou outra de saúde que vai ser relevante para o paciente, né? Curiosidades médicas, daqui a pouco uma explicação simples dos procedimentos, né? A gente sabe que tem muitos procedimentos que têm muitos detalhes médicos, mas sempre na medida do possível que a gente conseguir traduzir, diria assim, né, mas usar uma linguagem mais simples para educar e engajar essa audiência melhor, porque a gente consegue conectar melhor com o nosso público, né. Além disso, a própria presença médica nas redes é muito relevante, né. E, idealmente, eu diria assim, que o médico ele deveria ser o rosto da clínica ali, né, nas redes sociais, compartilhando ali o conhecimento dele, né, conectando com os pacientes, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né, às vezes o médico ele tem uma agenda apertada, ele tem ali, às vezes não tem muita familiaridade com a ferramenta, né, não tem muita familiaridade ali com as redes sociais, enfim, precisa de um auxílio a mais, né,
Mas, dentro do possível, né, se a gente conseguir designar alguma outra pessoa, né, para ser esse rostinho da clínica, diria assim, né, melhor, mas que seja alguém, então, carismático, bem informado, né, que saiba representar a clínica com uma boa dicção, né, que saiba falar bem ali na frente da câmera, principalmente. Obviamente, essa pessoa precisa ser treinada para isso, né, ela precisa transmitir confiança, profissionalismo da clínica, né, da mesma maneira que o médico. Mas, como eu disse, né, sempre mantendo a linguagem o mais acessível possível, né? Então, como que a gente pode manter essa presença constante e profissional nas redes, né? Algumas dicas aqui é a gente, principalmente, investir em boas fotos, né? Bons vídeos. Uma dica é a iluminação da foto, né? Então, ter uma câmera de qualidade. Hoje a gente tem muitos celulares aí que tiram excelentes fotos, tá? Não precisa ter uma Canon da vida, uma câmera super ultra de última geração, assim, sabe? Um bom Samsung, um bom iPhone ali tiram excelentes fotos. E a luz também é super importante, tá? Hoje a gente tem no mercado o ring light, por exemplo, que não é tão caro, é algo que é acessível, né, e já melhora muito a qualidade das fotos produzidas pelo celular, por exemplo, né. Outra dica é a gente manter, na medida do possível, a identidade visual da clínica, né. Então, ter ali um uso constante do logotipo da clínica, por exemplo, né, principalmente nas postagens ali, né, daqui a pouco o logotipo tem algumas cores específicas, replicar essas cores em alguns posts, alguns criativos ali que a gente vai fazer para a web, né? Manter essa identidade visual coerente já contribui para o branding da marca, né? O branding nada mais é do que essa presença da marca, né? Dito em algumas palavras de forma grosseira, né? Essa qualidade da presença da marca na mente do público, né? Então, na medida do possível, a gente evitar esses jargões médicos, que nem eu falei, né? Explicar os procedimentos da maneira didática, daqui a pouco usando alguma analogia para ajudar a explicar, né? Sempre com alguns exemplos facilitam, né? E conteúdos que esclareçam dúvidas mais comuns, né? Daqui a pouco, mitos e verdades sobre alguns procedimentos, né? Condições de saúde, sempre vão ter uma boa recepção, né? E outra maneira de conseguir aqui, para ir fechando esse assunto, né, é daqui a pouco a gente abrir caixinha de pergunta, né? Então, caixinha de pergunta é sempre uma boa maneira de conseguir conteúdo relevante, porque os próprios pacientes vão botar ali o que eles querem perguntar, né? Então, daqui a pouco uma pergunta ali de um cliente, quero saber um pouco mais sobre, sei lá, Botox. Isso é um indicativo ali de que, o cliente está interessado em saber mais sobre Botox. Por que não criar um Reels sobre isso? Por que não criar um post, daqui a pouco, um conteúdo para o meu blog do site a respeito disso? Porque é um assunto que os clientes estão com curiosidade, eles estão querendo saber mais a respeito, né? E partindo para o nosso último assunto ali, né, que é o marketing no dia a dia, só para encerrar esse nosso bloquinho aqui do marketing, né, algumas dicas práticas aqui do marketing diário, né. Então, as secretárias, elas são sempre, obviamente, né, o nosso primeiro ponto de contato entre a clínica e o paciente, né, então elas sempre vão deixar uma primeira impressão. E dito isso, é importante a gente pensar aqui em como a gente consegue implementar algumas práticas ali para melhorar essa primeira impressão, né? Então, uma boa dica, assim, né, que eu costumava usar lá nas clínicas que a gente trabalhava, era principalmente ter uma personalização no atendimento, né? Então, chamar o paciente pelo nome, né? Mostrar um interesse genuíno ali pelas histórias. O cliente sempre chega contando alguma história, né? Algum caos, eu diria assim, né? E isso causa um bem-estar, uma conexão, né, no cliente, já traz um pouco mais de fidelidade. Quando a secretária demonstra um interesse em ouvir aquela história, interagir com ele, né, ter um ambiente acolhedor ali, né, daqui a pouco oferecer um chá, oferecer um café, criar um ambiente confortável ali, né, isso até inclusive é um insight, daqui a pouco, tá passando um cafezinho ali na clínica, né, já posso fazer um story sobre isso, dizendo, tá saindo um cafezinho quentinho aqui, né, enfim, já cria essa conexão ali entre,
estamos criando um ambiente favorável aqui para receber o nosso paciente aqui na nossa clínica, né? Então, e além disso, ter uma comunicação eficaz, como eu falei antes, né? Principalmente presencialmente, né, eu diria, mas informar bem sobre os procedimentos, sobre o tempo de espera, sobre os serviços adicionais da clínica ali, tudo para evitar esse mal entendido, né? E isso tudo vai resultar num marketing boca a boca ali que os pacientes, eles vão, quando eles se sentirem acolhidos, né, cuidados, respeitados, valorizados, eles vão naturalmente compartilhar essas experiências positivas deles, né, e vão agir de fato como um embaixador da marca, daqui a pouco até contribuindo, né, fazendo um link que eu falei lá na frente, né, com avaliações positivas para a clínica, né, se alguém foi bem atendido ali, daqui a pouco a gente já pode, porque lê esse QR Code aqui que está aqui no meu balcãozinho, né, já avalia a nossa clínica ali no Google Meu Negócio, por exemplo, deixa algum comentário lá nas nossas redes. Isso tudo contribui, né? Então, a gente ir criando esse ciclo, né, de bem-estar, diria assim, para o paciente, em todos esses pontos de contato, né, tanto no online quanto no presencial, é muito bom, né? É vital, eu diria assim, para otimizar o operacional da clínica, esse dia a dia, né? E, bom, já vou encerrando por aqui, né? Não quero tomar muito tempo ali dos meus colegas também. Sei que tem muitos outros assuntos tão interessantes quanto. E vou passando a palavra ali. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, só colocar no chat ali. No final, a gente retoma aqui, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada, Johnny. Acho que trouxe vários insights aí que a gente pode aplicar em diversas situações e diversas clínicas, independente do nicho, né? E cada vez mais a gente vem afirmando que o marketing, ele deixa de ser a porta de entrada, ele faz parte de todos os processos da clínica, inclusive do atendimento médico, né? Então, a gente tem ele de ponta a ponta atuando, assim como acontece aqui no My Smart Clinic, né, pessoal? Eu acho que isso tem que ficar bem claro para vocês também, que nós, como empresa, a gente acaba colocando isso em prática no dia a dia, e a gente sempre utiliza, né, disso de ponta a ponta. E falando de ponta a ponta, né, vamos falar da conexão, que então então, né, a conexão entre as pontas, que é a comunicação, o atendimento, e aí, com a palavra, então, o nosso time aqui de sucesso do cliente, né, e suporte, que vão falar mais sobre comunicação na área médica, né, comunicação efetiva, acolhimento, resolução e o diferencial, então, né, dessa comunicação. Então, passo a palavra, tá com vocês, gurias. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Rob, também faço parte aqui do time de sucesso do cliente, junto com a Jéssica na parte de treinamentos, então provavelmente alguns de vocês já nos conhecem nosso rosto. Então, a gente vai abrir um pouco, então, essa parte da comunicação efetiva, pegando um gancho do marketing, porque o Jonatas, ele passou já uma parte aqui bem importante, inclusive de chamar o cliente pelo nome, né, ter toda essa empatia que o marketing já tem, e isso vai ligar também à área de atendimento, né, porque todas as áreas, como a Jaqueline falou, o marketing vai estar presente e o atendimento também vai estar. E por isso que a gente está fazendo esse bate-papo hoje também, colocando a parte de comunicação efetiva. A gente vai voltar bastante para a área de secretária, mas isso tudo também vai se espelhar para os médicos, para os profissionais da saúde, porque isso tudo vai tomar conta, né? A comunicação, ela vai ser crucial, né, para o nosso atendimento. E a gente vai explorar uns tópicos para aprimorar essa comunicação efetiva no ambiente médico, então, focando nas partes da secretária, porque, na verdade, a secretária já vai ser essa primeira impressão do nosso paciente, né? Eu, como trabalhei também muito com atendimento e como primeira impressão, a gente vai carregando uma bagagem para depois passar adiante. A gente vai abordar, então, aqui com vocês umas dicas para alcançar o objetivo de ter uma comunicação mais efetiva com o cliente de vocês, de fato, tá? Desde a parte do pré-atendimento até o pós-atendimento, porque isso tudo vai ter que estar entrando dentro dessa comunicação.
Para começar, então, na parte de comunicação clara e concisa, como está no tópico aqui, a gente vai ter 5 dicas para vocês dentro desse tópico, tá? A primeira delas é clareza. A clareza é muito importante para a gente transmitir informações de maneira clara, para a gente que o paciente nos compreenda totalmente, porque a gente passa muitos, né, a parte de secretária principalmente, muitas instruções referente ao talvez o atendimento ou um pós-atendimento do paciente, tá? Então, clareza é o primeiro tópico que é essencial para atingir o objetivo da clínica, né? Se o paciente, eu sempre falo assim, que às vezes o médico faz 50% do trabalho, mas às vezes o paciente tem que fazer os outros 50%, de ter o cuidado e tudo. Então, tendo essa clareza, ele vai seguir a parte do pós-atendimento, desse pós-operatório, pós-procedimento, de uma forma mais fácil. Também a parte de concisão, seria o nosso segundo tópico aqui da nossa comunicação. A concisão, ele seria o quê? Transmitir as informações de uma forma sucinta. Isso vai ligar muito a parte de clareza, porque se eu encher de informações e descarregar isso no meu paciente de uma forma confusa, ele não vai conseguir entender e muitas vezes não vai seguir o que eu estou propondo, tá? Então, a gente tem que manter um foco, talvez até uma forma de organização de como eu transmito a mensagem para o meu paciente. Ligando mesmo essa parte do marketing, né? Talvez ter por escrito para dar para o paciente, ou mandar uma mensagem após para o paciente, né? A gente tem aqui dentro do nosso My Smart Clinic a aba de marketing, que a gente consegue, então, todos os pacientes que fizeram um procedimento, cirurgia, tem como marcar e depois enviar, então, uma forma de enviar as mensagens para depois poder fazer, então, um pós-atendimento, tá? Então, a concisão, ele é nada mais do que passar essa informação de uma forma clara e sucinta, sem um excesso de detalhes para o paciente não ficar confuso, tá? O terceiro tópico seria a cordialidade. Isso entra muito na área ali que o Jonatas falou, de chamar o paciente pelo nome, é a primeira coisa. Então, sempre perguntar o nome do paciente, né, se você já tem ali o cadastro dele ali dentro do prontuário eletrônico, por exemplo, mas tratar ele sempre pelo nome, porque isso faz com que o paciente consiga se sentir mais próximo de vocês, tá? Mais acolhido. Então, isso é muito importante. Além disso, eu trabalhei muito na parte de atendimento telefônico, por exemplo, e secretária também faz isso. Então, na parte aqui de atendimento telefônico, sorrir. O sorriso, na verdade, só na parte de falar com o paciente presencial já é importante, mas por telefone sim também, por que não? O paciente sente quando você está falando com uma cara mais fechada, né? Ele já sente no tom de voz da pessoa quando você está sorrindo, por exemplo, ao falar no telefone. Até as pessoas que estão presentes no consultório, aguardando uma consulta, vendo que vocês já estão atendendo o paciente pelo telefone de uma forma cordial, né? Eles vão sentir, então, que, legal, eles já estão, não é só porque eu tô aqui que eu tô sendo bem atendido, já desde o início eu tô sendo atendido bem, através de um sorriso. São coisas muito simples, mas que isso dá muito resultado lá no final, na parte de atendimento, tá? Então, assim, ser empático também, isso entra muito na parte de cordialidade, porque, querendo ou não, os pacientes que chegam num consultório, eles estão ali para resolver um problema. Desde a parte de saúde ou até uma parte visual, né? Dependendo da área que vocês estão atuando. Então, eles estão indo ali para uma resolução de problema. E a gente, na parte de atendimento, tratar isso de uma forma empática, a gente já vai estar abrindo essa brecha para o paciente se sentir acolhido. Então, a gente sabe que, do outro lado, tem algo que eles precisam resolver e que isso eles vão fazer dentro do meu consultório, tá? Então, deixar os pacientes à vontade e se sentirem acolhidos. O quarto tópico seria a parte de confiança. Isso também linka lá na primeira parte que a gente viu aqui do aulão, do LGPD, por exemplo, já entra dentro dessa área de confiança. A gente tem que transmitir confiança para o nosso paciente e mostrar desde as nossas interações que tudo isso é tratado de forma segura, mostrando que como nós, por exemplo, como prontuário eletrônico, seguimos leis do CFM, temos lei de proteção de dados, então isso tudo ele engloba dentro da confiança,
para a gente reduzir até a ansiedade do meu paciente, né, que às vezes eles vão com algo, às vezes é algo estético, ai, como é que, né, vai que isso, eles ficam com aquele medo, né, de talvez, vai que ele vai falar não, a gente tem que ter, então, essa postura de ter um sigilo, né, transmitir esse sigilo, essa confiança para o meu paciente, para ele poder se sentir à vontade dentro da minha clínica ou consultório, tá, isso dá mais credibilidade para onde eu trabalho. Isso vai, então, deixar o paciente, quando ele for usar esse marketing boca a boca, e falar, olha, eu fui lá e eu me senti tranquilo, porque eu sei que lá, então, eles seguem todas as normas e tudo, então isso é passado para o paciente de alguma forma. E o nosso quinto tópico da parte de comunicação clara é a compreensão. Isso vai também ligar um pouco da cordialidade. A compreensão é o quê? Demonstrar empatia, ver que cada paciente é individual, né? Não é todo mundo igual, nem todo mundo veio com esse tipo de problema, né? E nem todo problema é igual. Cada paciente é um, né? A gente sabe que o corpo humano muda de um para outro, então tratar eles de forma individual, mas muito bem. Ouvir atentamente o meu paciente, responder às dúvidas dele, as preocupações de uma maneira atenciosa, né? Tentar deixar toda a forma clara das informações que eles forem nos perguntar e deixar eles tranquilos quanto a isso, porque eles vão entrar, eles já vão chegar em vocês com muitas dúvidas, porque muitas vezes eles nunca fizeram, né, o procedimento que eles estão buscando, ou eles estão com algum tipo de problema de saúde, eles estão querendo, então, um acolhimento do lado ali do consultório. Então, essa parte de compreensão, empatia, né, ouvir com atenção, isso é muito importante no meu atendimento. Então, isso tudo, esses 5 tópicos aqui de clareza, concisão, cordialidade, confiança e compreensão, isso tudo ele vai englobar dentro dessa minha comunicação clara, deixando o meu paciente mais tranquilo na parte de atendimento, tá? Então, não sei se, Jéssica, você quer talvez fazer algum comentário sobre, a gente vai fazer aqui uma troca. Isso aí, Rob, eu acho bem importante, né, trazendo um pouco para o pessoal, né, articular a importância desses assuntos, desde a construção lá do atendimento inicial, todos os tópicos que a Rob trouxe, né, muitas vezes ele começa na própria ligação. Então, o paciente, ele liga, ele vai escutar a voz da pessoa que está do outro lado, ele vai ter a percepção, né, de como ele já está sendo tratado. E uma coisa muito importante que o Mais Smart Clinic tem a oferecer é um campo chamado observação. Nesse campo, vocês têm a liberdade, como profissionais, de trazer informações precisas. Então, eu identifiquei que esse paciente não está bem. Esse paciente precisa de um atendimento diferenciado. Ele está com muita dor, ele está com inflamação. Daqui a pouco ele tem uma alimentação também. Ele precisa de um cuidado especial no momento da chegada. Esse campo permite que os profissionais coloquem ali informações para antecipar, para acolher esse paciente no momento da chegada. Então, o atendimento, a excelência já começa lá na ligação, quando ele liga marcando a consulta, né? A gente pode se antecipar desses passos, como a Rob falou, e o quanto mais claro a gente for com esse paciente, mais vai ficar óbvio o atendimento dele, porque às vezes a gente pensa, isso é óbvio, eu falei para o paciente, é óbvio, porque a gente faz aquilo todos os dias, e o que é óbvio para nós já não é mais óbvio, às vezes, para o paciente ou para quem está do outro lado. Então, às vezes, uma informação como o endereço, para nós é tão óbvio como chegar, mas o paciente, às vezes, não mora naquele local, ele não sabe, ele não anda muito pelo bairro ou pelo centro. Tem muitos pacientes, às vezes, até com limitação de idade, com dificuldade de chegar até o local. Então, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Na ligação, já ser efetivo, procurar informações claras, objetivas, entender a real necessidade desse paciente para já antecipar o movimento, né, do atendimento do profissional da saúde, porque daqui a pouco eu posso estar antecipando esse movimento para o profissional e auxiliando no atendimento também. Isso aí, acho que é bom ter essa proatividade de,
tô sentindo, captar o que o paciente está sentindo, que ele está precisando, vendo. Ah, não, então deixa eu pegar o teu contato, te mando localização, mando como chega, enfim, né? Só a parte ali de ter um pouco mais de atenção para esse paciente vai poder ajudar nessa parte do marketing depois, depois a avaliação foi positiva, depois ele vai passar boca a boca ali os pacientes, né, para outros pacientes, para indicar a minha clínica. Então isso é todo um cuidado que vocês, como disse a Jéssica, ele é um pouquinho, parece para nós muito óbvio, nossa, né? Mas o paciente não tá aqui todo dia. Eu tô trabalhando todo dia na clínica, mas ele não tá vindo todo dia aqui. Então, desde a parte ali de indicação, como é que faz ali organizar talvez um documento também de um pós-operatório, algo assim que eu possa depois ter um cuidado, que depois agora a Thaís também vai falar, o pós, ali as boas práticas de pós-atendimento, ali de pré-atendimento a gente também vai falar, mas talvez já ter um pouco organizado isso para passar para o paciente de uma forma mais clara. Perfeito, gente. Então, assim, primeiramente sou a Thaís, né? Prazer estar aqui a primeira vez com todos vocês, enfim, compartilhando esse momento. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o acolhimento no pré-atendimento, que eu acho que aqui a gente já parte da segunda entrega de valores, né? A gente divide os atendimentos com entregas de valores. Então, aqui, de fato, vem linkado com tudo que o marketing apresentou, tudo que o marketing vendeu lá na rede social, tudo que foi dito no boca a boca. Então, aqui a gente, de fato, tem que manter alinhado toda a sinergia da empresa, né? Tudo que foi divulgado, tudo que foi falado, tudo que foi prometido pela divulgação do outro, enfim. Então, aqui a gente pode linkar algumas coisas já com o que a Rob, com o que a Jé, com o que o Johnny já nos falaram, né? Então, é no primeiro atendimento que a gente precisa manter uma escuta ativa. Essa escuta, ela começa lá naquela mensagenzinha que a gente recebeu no Instagram, né? No WhatsApp e no telefone. Então, como a Rob disse, ter essa atenção, ter essa cordialidade, ter esse cuidado com o paciente, de fato, ele vai fazer a diferença nesse primeiro atendimento, nessa recepção inicial, tá? Então, a ideia, né, de tu ir até um consultório, a minha percepção, pelo menos, é estar num ambiente seguro e acolhedor. Indiferente do meu problema ali, eu não vou ser julgada, eu vou ser atendida e vou ser bem ouvida. Então, isso ele tem que já partir do atendimento ali na hora que a gente entrou no consultório, tá? Então, é nesse momento que a gente vai deixar o paciente à vontade, né? E a gente vai aproveitar para realizar no meio de toda a conversa ali, do engajamento, já a coleta das informações de uma maneira bem clara, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu tenho um pouco de receio de ir no médico, porque toda vez eu tenho que preencher uma ficha, então eu sempre procuro ir nos mesmos, porque já chego lá, já tem tudo prontinho. Então, ali no bate-papo com a secretária, com o atendimento, já linka perguntas, né? Onde você mora, qual é o seu endereço, o que você está sentindo, enfim, fazer todo aquele pré-acolhimento, toda aquela pré-inscrição ali que precisa ser feita no consultório, tá? Assim a gente já vai ter todas as perguntas para a gente prosseguir, então, com a consulta, né, para dentro do consultório. E isso, o nosso sistema, ele auxilia bastante, porque até na hora do agendamento, a gente já consegue ali preencher algumas informações básicas do atendimento, o que vai tornar a ida até o consultório um pouquinho mais prática ali, né, Então, a gente vai ir pro pós-atendimento. Acho que eu tô indo muito rápido, tá tranquilo, né? Só deixa eu fazer um adendo aqui. Claro, Rob, por favor. A respeito do pré, tá? Importante também na área de prospecção, não só na parte de receber o paciente vindo atrás do consultório para ser atendido, também a parte de captar pacientes na prospecção mesmo, ser cordial, até por um não. Isso. Porque assim, foi um não agora, mas provavelmente no futuro ele já gravou o que a gente foi visto, então a gente pode ser, né, pode vir a fazer um serviço para ele. Então assim, não quis agora, não, tudo bem, se mantenha à disposição, se necessitar nos procure, né? Então, só na parte de prospecção, mesmo com um não, a gente também pode mostrar uma cordialidade no atendimento, tá? Isso mesmo. Só para finalizar aqui o assunto, então, construindo um pouco do que as meninas trouxeram, e eu acho que trazendo um pouco para a realidade das clínicas, é importante
falar do básico. A gente falou muito do básico, que a gente realmente levanta essa bandeira. Por quê? As meninas falaram, é fazer as anotações corretamente, né? Servir de forma acolhedora ali no início. Então, quão é legal quando a gente chega no ambiente e a gente já é recepcionada pela pessoa, pela secretária chamando o nosso nome. A gente se sente especial, né? A gente se sente importante. Nossa, mas como é que essa pessoa sabe meu nome? Isso vem tudo da inteligência de informações, né? Hoje o MySmart, ele tem um campo muito legal de informações. Por quê? Dentro do nosso cadastro, nós temos um menu de indicações. Então, o paciente, ele já indica quem indicou quem. Já existe uma identificação naquele momento que ele chega. O senhor é fulano, é amigo de ciclano, né? A gente vai criando a identificação, a gente vai fazendo essa pessoa se sentir em casa, né? Se sentir bem, se sentir confortável, principalmente, como a Thaís disse, para trazer as informações que ela tem da vida dela. Então, ela está ali, ela está trazendo informações pessoais dela, ela tem que se sentir segura num ambiente legal, confortável, para dividir essas informações. Então, esse cuidado é muito legal, essa identificação das trocas, né? Essas informações que o paciente passa, toda essa segurança que a gente constrói no início possibilita que ele leve essas informações adiante. Então, lá no campo de cadastro, também a gente tem a data de aniversário, por exemplo, é uma coisa tão simples, mas o cuidado de notar no dia a dia, será que hoje eu vou atender um paciente que está de aniversário, o quão eu tornaria especial esse momento para essa pessoa, receber ele com café diferente, com coração, com parabéns, são cuidados tão simples, mas que fazem tanta diferença, porque esse paciente é isso que ele vai levar, é a experiência dele nesse ambiente, né? Para além do atendimento, a equipe, né, como um todo, trata ele de alguma forma que ele leva adiante também. Sabe, já que tem um dado muito legal sobre experiências que a gente tem com as pessoas, que a gente fala sobre uma experiência positiva em torno de 10 pessoas, e uma negativa a gente espalha para 40 pessoas. Então, tu imagina isso numa proporção de clínica, né, onde passam ali um fluxo de 20, 30 pessoas, talvez num dia, 20 pessoas tendo uma experiência ruim. O quanto que isso vai impactar diretamente, né, no marketing, no teu atendimento e nos futuros clientes, né? Hoje, 92% das pessoas, elas responderam a pesquisa que elas preferem ir num lugar onde foram indicadas, do que pesquisar um lugar novo e ir atrás. Então, assim, isso vai muito do boca a boca, como o Johnny falou, 92% das pessoas no mundo preferem ir em um lugar onde elas tiveram indicação de atendimento, de acolhimento, de experiência. Então, isso vai falar muito, né, no dia a dia ali da clínica, do médico, e do que vai trazer as próximas pessoas, né, o que as próximas pessoas vão sentir ali no dia a dia. Com certeza, tá? A gente tem grandes, né, instituições como a Disney, que é muito conhecida pelo encantamento, pela magia de encantar o cliente. Para além de toda a fantasia que envolve a diversão, eles têm toda uma metodologia de encantamento com o cliente e satisfação. É isso que permite que a experiência seja positiva também. Isso mesmo. E, claro, né, manter o cuidado ali depois, né, do médico. Então, a gente entrou no consultório, a gente foi atendido. O que acontece depois? O paciente simplesmente vai virar as costas e vai embora? Não, né? Então, a gente tem toda a parte ali do follow-up, né? Se tu quiser explicar um pouquinho, né, nos passar um pouquinho desse pós-consulta, eu acho importante, porque a experiência, ela se dá até a hora que o paciente retorna no consultório. Com certeza, Thay. Eu acho que é muito importante que a clínica crie um fluxo e um processo de acompanhamento de pós-operatório. Esse paciente, ele não pode ser desassistido, principalmente se ele sai desse ambiente com algum procedimento. Então, se ele sai com algum tipo de procedimento realizado, seja cirúrgico, estético, independente, ele precisa de um acompanhamento. Então, o quão legal é, no outro dia de uma cirurgia, de um procedimento estético, você receber uma ligação, você receber uma mensagem pedindo, tá tudo bem, Jéssica? Como é que foi a tua noite? Deu tudo certo? Teve febre? Então, assim, o legal é a equipe de cada ambiente se reunir e entender
quais são as perguntas para se fazer a esse paciente, para evoluir no prontuário dele, o que é muito importante também para os cuidados pós-operatórios, e também o acompanhamento a longo prazo. Então, é muito importante criar um processo de pós-operatório nessa unidade, onde ela possa evoluir os acompanhamentos para além do cuidado do prontuário eletrônico e para o cuidado com o paciente. Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente cuida dos dados lá de LGPD, como a Lou trouxe, a gente cuida desse paciente também para saber se ele está bem, se deu certo, né? Mostrar que a gente se preocupa com ele, que não é só o procedimento em si que ele veio fazer no ambiente ali. Né? Isso. E aproveitar já essa conversa, então, para a gente fazer a coleta dos feedbacks que são importantes. Esses feedbacks, eles são importantes para mapear pontos positivos da clínica, pontos de melhoria, né, pontos de melhora no atendimento, e até, então, dar aquelas instruções, olha, né, a gente precisa ter cuidado ali com o curativo, tomar medicação no horário correto. Então, esse ponto de contato no pós, ele é muito importante, porque é uma coisa que a gente vai frisar em todas as conversas. O óbvio, ele precisa ser dito para todo mundo. Muitas vezes, o paciente sai da clínica, né, com 5, 6 receitas e prescrições e, enfim, cuidados, mas quem explicou para ele desses cuidados, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade. Então, aproveitar esse segundo contato justamente para trazer isso. Como a Jéssica passou, como foi sua noite? Você tomou aquele medicamento das 10 horas? Né? Você acordou bem? Você, enfim, fez as trocas que deveriam ser feitas de curativo ou cuidados? Então, e aproveita, né, já para inserir essas perguntas de melhoria, né, de saber o que levou o paciente a escolher a clínica. Aproveita um bate-papo mesmo para essa coleta de informações, é bem importante no pós, e manter essa conexão com o paciente, né? E o pós, ele vai além dos procedimentos, tá? E a gente pode adentrar o pós também como consulta. Então, o paciente veio uma vez para uma primeira consulta, para uma avaliação, e não voltou mais. Por que eu não posso voltar a entrar em contato com esse paciente? Foi tudo bem? Como é que foi a tua experiência? Né? Como é que foi a sua experiência aqui com o nosso atendimento, com a nossa equipe? Deu certo? A senhora achou o que procurava? A gente pode te ajudar de alguma forma para além disso? Mostrar interesse, mostrar que ele não é só um número na clínica. Então, a gente pode operar para além dos procedimentos realizados. A gente pode voltar a trabalhar com esse paciente que veio uma única vez nesse ambiente. Saber o que aconteceu, por que ele não voltou? Ter ali também um feedback. Isso é muito legal também e traz bastante conhecimento para a equipe e também se atualizando. Não só com os feedbacks do procedimento, mas também para aquelas pessoas que vieram só uma vez. Isso, e aproveitando também já para deixar aquela consulta marcada, né? Isso. Quem que gosta de lembrar daqui a um ano a consulta, mas a consulta é só daqui a um ano, não tem problema, né? Então, os sistemas hoje, eles já têm já trabalham de forma inteligente, onde a gente consegue deixar a consulta agendada para daqui a um ano e o sistema mesmo gera um lembrete para a secretária, para o médico e para o próprio paciente. Olha, você tem um encontro com nós no dia X, tal hora. Então, ele já adianta o processo de tu olhar lá na tua agenda e remarcar e chamar. Então, tu tem a consulta de retorno de um ano, vamos marcar. Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia e o sistema ao nosso favor também para esse engajamento e essa retenção do cliente, né, do paciente, enfim, esse retorno para a consulta. Muitas vezes as pessoas esquecem, eu sou uma pessoa que eu esqueço sempre, então, se a secretária do meu médico não me liga para avisar que eu tenho a consulta, eu não vou aparecer na consulta. Bem isso, tá, é muito bom. E para finalizar o nosso bloco aqui do atendimento, eu gostaria de levantar um último tópico, que é o atendimento humanizado. Eu acho que tudo isso se resume ao atendimento humanizado. Nós temos que ter em mente que nós não estamos atendendo um cliente ou um paciente, né? Nós estamos atendendo uma mãe, às vezes, que está vindo do trabalho de um dia cansativo. Nós estamos atendendo um pai, um profissional, às vezes, que está cansadíssimo, que está com problema. Às vezes, as pessoas chegam até nós com problemas, isso é normal na nossa vida, isso é a vida. Então, às vezes, a pessoa chega de cara amarrada, não tá muito bem, tá chateada, a gente já devolve a mesma coisa. Pô, o cliente chegou, né, chatão, cara fechada, nem me deu bom dia. Mas o que ele
está passando, qual que é o nosso papel como profissional da saúde? É acolher, é realizar o atendimento humanizado, é entender que aquela pessoa confiou aquele ambiente à sua intimidade, porque essa pessoa, ela traz para esse ambiente o seu corpo, ela vai ser avaliada, né, de alguma forma ali naquele ambiente, então ela está entregando a sua intimidade. Então, é mais do que necessário nós entregarmos para ela a nossa excelência no cuidado, na humanidade desse atendimento, né? Entender que às vezes nem todo mundo vai estar bem e não é por isso que a gente vai deixar de atendê-los com excelência. Então, no atendimento, se a gente pudesse, eu acho, entregar uma dica muito valiosa para todas as clínicas é humanizem seus atendimentos, para que as pessoas saiam desse ambiente e deem continuidade na beleza que ali existe. Exatamente. Já, então, vocês, né, como atendimento aqui do Smart Clinic, me sinto lisonjeada por poder compartilhar da presença de vocês comigo no dia a dia. E também de saber que os clientes estão em ótimas mãos, né? Eu acho que essas trocas que vocês fizeram aqui são valiosíssimas e estão presentes no dia a dia e disponíveis também. Então, clínicas e consultórios que assinam o My Smart Clinic têm acesso a essas pessoas maravilhosas, né? Não só do atendimento, mas do marketing, do nosso jurídico ali, no caso da Low, que é uma misturinha, né? E também do desenvolvimento de produto, que então vai trazer as novidades que nós vamos ter aí para 2024, que vai ser bem disruptivo e que a gente espera que isso traga muitos ganhos aí para as nossas clínicas. Então, vou passar a palavra aqui para o Charles, vou deixar ele falar um pouquinho e depois eu vou trocar aqui a nossa comunicação visual para não quebrar o segredo, né, antes da hora. Contigo, Charles. Beleza, obrigado, Jaque. Bom, pessoal, meu nome é Charles, como a Jaque já adiantou ali, eu sou o Head de Desenvolvimento, então, basicamente, eu sou o responsável pelo produto, tá? Bom, o que a gente tem de novidades e qual que é a minha missão aqui, né, nessa call aqui com vocês? Minha ideia era trazer aqui um pouco de inteligência artificial, falar um pouco sobre essa nova onda, né, que vem sendo muito comentada aí em diversos lugares, mas como a gente pode trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, né? O que é uma inteligência artificial, como eu posso usar ela na minha clínica, no que ela pode me ajudar, né? E aí também no finalzinho eu quero trazer algumas novidades aí que a gente está preparando para o ano de 2024, tá? Prometo ser sucinto aqui para não tomar muito mais tempo de vocês. Eu sei que a gente já se estendeu um pouquinho aqui do horário, né? Mas é um assunto interessante que eu acho que vale a pena a gente esticar um pouquinho, tá? Então, o que é a inteligência artificial, né, pessoal? A inteligência artificial ela é um ramo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que até então a gente só pensava que um ser humano poderia fazer, né? E essas tarefas, elas incluem raciocínio, aprendizado, né? Tu aprender com os dados que tu está recebendo, próprio planejamento, né? E também a tomada de decisão, né? Nós já temos aí, ao longo do tempo, diversos exemplos de IA, que são um pouco mais simples do que está sendo visto agora, né, das ferramentas que estão sendo disponibilizadas agora. Alguns exemplos dessas tecnologias é a própria Siri, né, que é um assistente virtual da Apple ali, né, consegue acessar ela do iPhone, iPad, Mac, né, qualquer aparelho da Apple, tu consegue ter já ela já consegue te dar ideia, sugerir bares, restaurantes, enfim, né? A própria Alexa, que também é uma assistente virtual da Amazon, e o próprio Spotify, que através de algoritmos, ele consegue ver qual que é o teu gosto musical, né? Entender o que tu gosta e te propor músicas baseado no teu histórico de músicas ouvidas, né? Então, a gente já usa a inteligência artificial hoje no nosso dia a dia, sem nem saber, né, que a gente está usando. Tá, beleza. Mas aí tem a inteligência artificial. Como é que eu posso trazer ela para dentro da minha clínica, né? Como é que eu posso usar ela de forma efetiva para me auxiliar no dia a dia, né? Então, os colegas aí, eles falaram antes sobre marketing, comunicação, acolhimento e tal. E a IA, ela vai poder te ajudar em todas essas frentes, né? Então, desde elaborar um plano de marketing, até elaborar um e-mail de divulgação de produtos, de procedimentos, de cirurgias,
próprio, como a Thay vinha falando, né, de as pessoas esquecem da consulta, então a gente pode ter a IA também que vai notificar o paciente, né, 24 horas antes da sua consulta, ou avisar, né, que ele precisa marcar uma consulta e voltar à clínica, né. Então é muito fácil, né, a gente já tem grandes ferramentas de IA hoje, que basta a gente ir atrás dela, né, perguntar, né, dar um contexto para ela do que a gente está precisando e ela vai nos trazer as melhores soluções e mais atuais soluções do mercado, né? E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz a inteligência artificial trabalhar para nós e ela entender o que é o meu negócio, né? Porque não adianta, eu posso pedir para a inteligência artificial, ó, eu quero um e-mail falando sobre procedimento cirúrgico. Mas qual o procedimento, né? O que a clínica trabalha? Qual é o nome da clínica? Tu quer um e-mail mais formal ou informal? Enfim, então tu precisa trazer junto com o que tu necessita, né, um contexto. Porque por mais que a IA ela simule essa inteligência, né, ela precisa de contexto, né? Ela precisa entender o que tu faz para poder te propor soluções adequadas, né, ao que tu se propõe a fazer. Então, a gente entra na parte dos prompts, tá? O que são prompts? Eles são basicamente sugestões que a gente dá para o ChatGPT para ele ter um contexto. Era sobre isso que eu vinha falando. Então, por exemplo, eu trabalho na MySmart Clinic, que é um software de gestão para médicos, especialistas, e eu quero criar um e-mail de Black Friday. Então, isso é um prompt. Essas instruções que tu dá para a inteligência artificial te retornar algo, a gente chama de prompt. E isso, quanto mais contexto tu der, quanto mais informações e sugestões tu inserir nesse prompt, mais assertiva vai ser a resposta da inteligência artificial para aquilo que tu está procurando. Então, como a inteligência artificial ela se baseia muito em estimativa, né? Então eu dou lá 3 condições para a inteligência artificial, e ela vai me trazer a resposta que mais atende essas 3 condições que eu passei para ela anteriormente. Então, ela se baseia em estatística, né, para te dar o retorno mais preciso. E para ser mais preciso, então, a gente precisa trazer todo esse contexto, né. E quais são os prompts, né, que a gente pode usar para dentro da clínica, né, para a gente utilizar na clínica e trabalhar todas essas áreas que a gente vem falando. Então, a gente pode usar tanto na redação de e-mails, mensagens para pacientes, obter informações de procedimentos. Então, por exemplo, eu quero mandar uma comunicação para todos os pacientes que eu tenho que fizeram Botox nos últimos 3 anos. Claro, tem relatórios no sistema que tu vai conseguir essa informação, mas ali ela vai te trazer de uma forma muito mais precisa, né? E de uma forma muito mais rápida e dinâmica, né? Então, ela vai te trazer outros insights, baseado nisso que tu já perguntou, né? Tu pode pedir para ela, e tem outro insight que tu vê que no meu banco de dados, ela vai ver, os pacientes que realizaram peeling fazem mais de 1 ano que não são contratados. Então, ela pode te trazer essa lista e tu voltar a contratar esses pacientes, né? Então, resumindo, a utilização da IA dentro da clínica médica, né, ou do consultório, enfim, ela tem N possibilidades. Vai depender muito da pessoa que está operando, né, que está passando os prompts ali, as sugestões, né. Enfim, vai depender muito da inteligência que essa pessoa, o entendimento que essa pessoa tem da inteligência artificial, né. Então, saber desses contextos, saber dessas sugestões, e entender como ela funciona para trás, para que ela também possa te trazer a melhor resposta possível, né, para aquilo que você está solicitando, né. Então, quais são os exemplos hoje, né, que a gente tem de ChatGPT que já conseguem auxiliar a esse nível, né, esse nível um pouco mais complexo, de relatórios, de análise da base, insights, né, performance? A gente tem 2 ferramentas hoje que se destacam no mercado, né? Que é o ChatGPT, que eu acredito que boa parte das pessoas já tem ouvido, né? E o Bard, que é um produto do Google, né? Que funciona quase igual ao ChatGPT e que também, né, vai te trazer as mesmas soluções. Enfim, os 2 são muito semelhantes. Eu, particularmente, eu prefiro o ChatGPT porque eu acho que ele tem um entendimento humano melhor que o Bard. O Bard, eu acho que ainda ele peca em alguns pontos. Mas isso é mais uma opinião pessoal, tá? Acho que seria legal todo mundo entrar, conversar com os 2. Eles são gratuitos, tá, gente? Então, qualquer pessoa pode ir lá,
acessar. Procurem exemplos na internet de prompts que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando. Então, queria estimular, né, vocês a utilizarem esses recursos, porque nós aqui do Smart já estamos utilizando há muito tempo. Desde qual que é a melhor condução para um paciente que tem algum problema, tanto para ver insights, performance, novidades de mercado que a gente pode implementar, tanto no marketing, nas vendas, na comunicação, né? Então, a gente já faz uso. Então, a gente sabe o que a gente está recomendando para vocês, né? Que é realmente um recurso que vai facilitar a vida de vocês. Então, o que a gente pode concluir da IA, né? Da IA? Ela vai nos trazer melhoria de trabalho, né? Uma melhor performance no trabalho, né? Então, com respostas assertivas, de forma formal, a própria economia de tempo, né? Então, imagina tu ter que escrever um e-mail para mandar para o pessoal que está na hora de voltar para a consulta. Se tu passar os comandos certos para a IA, ela mesma já vai te trazer esse e-mail prontinho, tu só vai colocar nome, telefone e mandar para o paciente. E dentro desse texto, tu pode trabalhar boas práticas, tu pode sugerir alterações. Então, basicamente, é quase que um colega de trabalho, né, um estagiário que tu tem ali, que faz todo o serviço pesado para ti, tu só vai dando sugestões de melhoria ou sugestões para que ela se encaixe melhor, né, no contexto que tu precisa, né. Então, a experiência dos pacientes também vai ser melhor, o marketing vai se beneficiar com isso, né. Então, são N aí as áreas, né, e benefícios que a IA pode trazer para nós, desde que a gente saiba trabalhar com ela, né. E aí, eu entro na parte das novidades do Mais Smart Clinic para 2024, tá, pessoal? Então, aproveitando essa tendência de mercado que a gente vem observando, de que todo mundo está usando, né? Enfim, e é uma ferramenta que realmente tem grande potencial, a ideia é que a gente traga para 2024 a implementação da IA dentro do próprio software do Mais Smart Clinic. Então, tu não vai mais precisar sair do Smart lá no ChatGPT e perguntar para ele, né? Tu vai poder fazer isso diretamente dentro do Smart, já com as informações que tu tem hoje dos teus pacientes, né? Então, imagina um banco de dados que uma clínica tem, né? Então, tu tem lá de um paciente, desde o primeiro contato dele, o que ele tinha quando ele conheceu a clínica, o que esse cara fez ao longo do tempo, né? Se ele fez alguns procedimentos incrementais, né? Ou se ele é um cara que só veio uma vez e ficou... Então, tu já tem um monte de dados, tu já tem uma base muito rica, só que hoje, atualmente, a gente não consegue explorar, né? A gente não consegue saber, por exemplo, de uma forma rápida, quem é os clientes que mais fizeram Botox no ano de 2023, por exemplo, para a gente trabalhar eles em 2024. A gente até consegue essas informações, mas é um pouco mais demorado. Imagine, né, se você tivesse um assistente virtual já na entrada do Smart, onde tu dissesse, ó, quero mandar um e-mail para todos os pacientes que estão de aniversário hoje. Ela já monta um e-mail, já coloca um template de e-mail, tu faz as alterações necessárias e com um clique tu já envia para todos os pacientes que fizeram aniversário. E isso é um exemplo bem básico, tá, pessoal? Bem básico. Eu não quero entrar aqui num nível muito complexo, porque acredito que vocês vão ter que ir usando para ir entendendo até onde vocês podem chegar, né? Mas, enfim, tu pode levantar padrões dentro dos teus pacientes, né? Então, quais são os padrões de pagamento do ano de 2023? A maior quantia de pagamentos foi em cheque, cartão, para te também poder trabalhar isso no próximo ano. Próprio marketing, né? Enfim, pessoal, tem um monte de caminhos aí, né, onde a inteligência artificial pode ser usada, e nós já iniciamos estudos, né, para implementar a inteligência artificial para o ano de 2024 no Mais Smart Clinic. Até a gente já olhou concorrentes, né, ninguém está olhando ainda para essa fatia do mercado aí, né, essa oportunidade, né, de mercado aí. E nós, como a gente está sempre um passinho na frente aí dos concorrentes, nós já iniciamos os estudos, né, e as formas de implementar isso para o ano de 2024, para facilitar a vida de vocês, né, que é por vocês que nós estamos aqui, né. Então, se a vida de vocês for facilitada, vai sobrar tempo para focar no que realmente é importante, que é o paciente, né, no atendimento, no acolhimento ali, como a gente vinha falando antes.
Então, ainda a gente não tem nada muito concreto, né? Nós estamos iniciando as fases de estudos, né, para ver como a gente vai implementar e até onde a gente consegue ir com a IA. Mas a gente logo aí no primeiro semestre aí de 2024 nós teremos novidades, então. E a ideia, como eu falei, é justamente a gente facilitar a vida, né? Tanto da secretária quanto do médico. Claro que na parte médica a gente ainda é difícil envolver, né, inteligência artificial por questões legais, enfim. Mas eu já participei de eventos e feiras que vêm trazendo a IA como um auxiliar do médico no diagnóstico de doenças, principalmente de pele, né, que seguem alguns padrões, enfim, né. Mas isso está abrindo para todos os campos da medicina. Então, muito provavelmente, num futuro próximo, eu acredito que dentro de 5 ou 10 anos, a gente já tenha a IA como um auxiliar de diagnóstico do médico. Porque isso vem crescendo, né? Claro, a gente não tem nada concreto ainda referente a isso, mas eu já vejo empresas se movimentando nesse sentido, né? Então, tem bastante eventos sobre isso, workshops, enfim. Tem uma movimentação no mercado e está sendo bem aceita pelos próprios médicos, né? Porque realmente ela consegue ter uma precisão que às vezes até maior que um ser humano. Muitas vezes ela não vai conseguir, né, pensar emocionalmente ou racionalmente como um ser humano, né? Mas ela, para levantar padrões assim, né, coisas que a gente já sabe como funcionam, ela é muito mais eficiente que um ser humano. Então, enfim, né, pessoal, era dar uma pincelada aí para vocês do que é a IA, né, e o que a gente pode usar, e também trazer essa novidade, então, que em 2024 aí nós teremos a inteligência artificial como um auxiliar aí dentro do Mais Smart Clinic aí, que vai trazer grandes benefícios para todo mundo aí, tenho certeza. Aí também, ao longo do ano, né, ao longo do primeiro trimestre, aí a gente já vai iniciar as comunicações, né, a gente vai trazer vocês um pouco mais para dentro do mundo da inteligência artificial, para vocês já irem se adaptando, irem estudando e conhecendo, né, para que quando realmente esteja disponível, todo mundo esteja apto para usar, né, e desempenhar o melhor da ferramenta. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, né, que ficaram aí, estenderam um pouquinho a mais aí para me ouvir também. E volto para a Jaque aí, se ela quiser fazer o encerramento. Muito bem. Bom, gente, então acho que o que tem que ficar bem claro aqui para todo mundo sobre inteligência artificial, né, que o Charles trouxe aí. Ela sim é uma parceira de peso. A gente não pode ver a inteligência artificial mais, né, em 2023 como concorrência. Ela jamais vai substituir o humano, né, o ser humano, as emoções, a percepção que a gente tem. Então, ela é a máquina, né, ela é a tecnologia, e sem um ser humano para educá-la, para ensiná-la, ela não vai a lugar nenhum. Então, é uma parceira de fato, né? Até posso complementar, já que só um breve parênteses, mas é um grande parceiro, né, inteligência artificial, mas é sempre importante a gente ter um ser humano ali revisando as informações, né? Não dá para a gente confiar cegamente em tudo que a inteligência artificial nos fornece, sem a gente ao menos dar uma revisada ali, né? Acho importante também a gente saber que para a inteligência artificial é importante agora a gente começar a aprender a fazer melhores perguntas, né? Para a gente saber ter o resultado ali que a gente almeja, né? Isso aí. Como eu falei, né, Johnny, a gente precisa dar um contexto, né? Por mais que ela seja inteligente, ela não é um gênio, né? Então a gente precisa contextualizar ela do que a gente está buscando, do que a gente trabalha e para onde a gente quer ir. A partir disso, ela vai usar todo o banco de dados que a gente tem na internet hoje para saber qual que é o melhor caminho a tomar, né, a partir do contexto. Mas como tu e a Jaque frisaram aí, é exatamente isso. Ainda a inteligência humana, ela é essencial para que a inteligência artificial funcione. Se tu largar a inteligência artificial de ficar pesquisando como tu cria um assunto para o e-mail, ela vai te trazer um assunto interessante para o e-mail. Mas tu pode ter toda a construção do marketing, todo o teu planejamento de marketing aliado à IA, né? Então, tu não precisa se limitar a pequenas coisas. O que tu propor a ela vai te trazer. Claro, como o Johnny falou, né? Precisa ter essa segurança, né, de revisar as informações e não passar tudo adiante, né? Confiar 100%, porque ela ainda está em testes, ainda está sendo desenvolvida, então ela é suscetível a erros ainda, assim, né? Não é 100%, não é
a resolução de todos os problemas, mas com certeza ela é um grande auxiliar aí nas rotinas do dia a dia, né, nos trabalhos diários. Exatamente. Bom, então vamos lá, né? À medida que nós exploramos os pilares fundamentais da clínica do futuro, digamos assim, fica evidente a importância de adaptar-se e abraçar as mudanças que estão moldando o cenário da saúde. A Lei Geral de Proteção de Dados não é apenas uma regulamentação, é o compromisso de privacidade e segurança dos dados dos pacientes, e compreender o seu papel é crucial para a prática clínica médica e ética. A comunicação efetiva ela emerge como um elemento-chave para construir relacionamentos sólidos com os pacientes. Uma abordagem clara, acolhedora e cuidadosa antes, durante e após o atendimento é o alicerce para garantir uma experiência diferenciada e um cuidado de qualidade. O marketing na área da saúde transcende a simples promoção comercial, né, gente? Então, é uma oportunidade de se conectar com a comunidade, educar e transmitir confiança. Estratégias bem elaboradas e scripts alinhados permitem que a clínica se destaque, alcançando mais pessoas e transmitindo sua mensagem de forma consistente. E quanto à inteligência artificial, a discussão sobre se ela é uma concorrente ou uma parceria é crucial para compreendermos seu impacto no setor. A inteligência artificial ela pode não apenas otimizar processos, mas também enriquecer a prática clínica, oferecendo ferramentas que complementam e aprimoram a capacidade humana, se usada de maneira ética e responsável. Ao refletir sobre todos esses temas, é evidente que o futuro da clínica está intrinsecamente ligado à inovação, ao comprometimento com a qualidade do atendimento e à constante busca por práticas que coloquem o paciente no centro de toda a jornada de cuidados. A evolução é inevitável e aqueles que abraçam essas mudanças estão preparados para liderar uma era de transformação na saúde, sempre visando o bem-estar, a excelência no cuidado com aqueles que confiam em serviços médicos que vocês oferecem. Então, o que eu quero deixar aqui para esse final, né? Eu acho que é importante que a gente frise que todos esses elementos de inovação, de tecnologia, eles são parceiros de vocês para tudo aquilo que é construído, né, há anos já na área da saúde, mas que a saúde vai sim e já está acompanhando essas tendências de inovação e implementação de inteligência artificial, por exemplo, dentre tantas outras. Né? Então, acho que esse nosso primeiro SmartCast finaliza como um grande sucesso. Eu agradeço a participação de todos os meus colegas aqui, convidados, né, para esse bate-papo. Nós vamos tornar essa prática cada vez mais presente, porque vários desses conhecimentos não podem ficar guardadinhos somente com a gente precisa compartilhar com vocês, né? Então, ficamos à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Eu vi aqui que antes a gente tinha ali a Amanda, né, questionando, acredito que principalmente para o marketing, né? Vocês têm serviço de consultoria individual sobre esses assuntos? Gostaria de mais informações. Se quiser responder aí, Johnny, acho que a gente passou já por alguns aprendizados, né, Charles, também quando você estava no marketing. Então, acho que vocês podem se complementar aí nessa resposta. Então, a gente pode montar aí um pacotinho aí para Amanda de consultoria. A gente está sempre aberto aí, né, essas solicitações aí dos nossos pacientes, né, dos nossos clientes, né. Então, só conversar ali, a gente monta um pacotinho e ficamos todos felizes, né? Eu já, quando eu trabalhei no marketing, né, há uns 2 anos atrás, nós já prestávamos consultoria, né, de marketing para clínicas médicas. Então, basicamente, a gente fazia toda a configuração de um motor de vendas, né? Então, a gente tentava pegar site, redes sociais, converter tudo isso para um lugar só, que era o RD Station, onde tu faz todo o gerenciamento, né, de leads, automações e toda a condução de marketing ali, né, até que esse cara venha efetivar uma venda ou alguma coisa assim. Então, a gente já tem um projeto meio montado hoje, né, e a gente, claro, por definições estratégicas e até por tempo, né, a empresa começou a crescer e a gente não tinha mais como estar atendendo individualmente cada médico, né.
na consultoria de marketing. Mas hoje nós já estamos em outro momento de empresa, né? A gente já consegue alocar profissionais para estar dando consultoria e tudo mais. Então, se alguém tiver interesse, né, basta mandar um e-mail aí para o suporte, para o comercial, falando, né, que deseja consultoria de marketing. Tenho certeza aí que o pessoal do marketing vai elaborar um projetinho bem bacana, né? Claro, a gente precisa saber até onde está a maturidade do cliente, né, para a gente oferecer um pacote ou não. Vamos falar, o cara já tem o RD, só faltam alguns ajustes, algumas automações. Então, a gente precisa ter uma análise, né, antes de como está a maturidade, né, desse cliente dentro do marketing, e a partir desse diagnóstico a gente consegue propor soluções para melhorar essa estratégia como um todo, né? Exatamente. Só complementando também, se precisarem de apoio jurídico em questão de LGPD ou, enfim, outras coisas, estamos à disposição, porque eu sei que é um assunto difícil, então as pessoas vão evitando, né? Mas na verdade é bem simples, então também se precisarem de alguma ajuda, nos contatem que estamos disponíveis aí para ajudar. Exato, e a partir de agora é um assunto que vai estar cada vez mais em alta, né? Mais os clientes, os pacientes querendo saber se a clínica está de acordo com as leis de proteção de dados e tudo mais, né? Então, qualquer dúvida, né? A gente está sempre aí à disposição de qualquer um que tenha dúvidas, né? Isso aí. Muito bem, gente. Então, vamos finalizando por aqui. Tenham todos uma ótima sexta-feira, uma linda sexta-feira cheirosa, perfumada. E fiquem bem e nos vemos por aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau. 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 Obrigada.